Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Guerra comercial. Donald Trump diz que fase 1 de acordo com China pode ser assinada depois de 15 de janeiro. Colheita recorde, produção de soja no Brasil pode crescer 3,6% na safra 19-20 e ultrapassar as 123 milhões de toneladas, indica a consultoria Safras e Mercado. No Rio Grande do Sul, o governo do estado encaminha medidas emergenciais ao Ministério da Agricultura para reduzir danos com a estiagem. E ainda, puxada pela alta no preço da carne, inflação no Brasil fecha 2019 com alta de 4,31%, acima da meta estipulada pelo Banco Central. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia desta sexta já está no ar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a fase 1 do acordo comercial com a China pode ser assinada um pouco depois do dia 15. No fim do ano passado, Trump disse que a assinatura aconteceria na próxima quarta-feira. Apesar da fala do presidente americano, o Ministério de Comércio chinês informou ontem que o vice-premier do país, Liu He, estará em Washington entre os dias 13 e 15 deste mês. Em entrevista à TV americana ABC, o presidente Donald Trump afirmou que vamos assinar o acordo em 15 de janeiro. Eu acho que será em 15 de janeiro, mas pouco depois. Apesar da fala, o porta-voz do Ministério de Comércio chinês, Gao Feng, disse que o vice-premier do país, Liu He, chefe da equipe de negociação da China, vai estar em Washington na próxima semana, entre os dias 13 e 15. Já sobre a segunda fase do tratado, Trump disse que pode acontecer depois das eleições americanas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Enio Fernandes, que é analista de mercado da Terra Agronegócio. Enio, na sua avaliação, a assinatura do acordo, que no fim do ano passado foi anunciada para 15 de janeiro, pode ser adiada? Essa fala aí do presidente Trump ficou um pouco dúbia aí. Boa tarde, bem-vindo. Bem-vindo. Eu que sou grato de estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos lá, é sempre um prazer falar com vocês. Na nossa visão, ele deve ser assinado dia 15, porque essa viagem do vice-premier chinês indica muita coisa. Declarações anteriores dele também marcavam para o dia 15. E o Donald Trump, sempre gosta de deixar alguma dúvida no ar, né? Porque todas as atenções sempre estão voltadas ao que ele diz e como ele diz. Se o mercado, se essa assinatura não ocorrer dia 15 e se for muito postergada, o mercado vai começar a pôr em dúvida essa possibilidade de acordo. E isso pode ser negativo para Chicago. Do outro lado, se assina esse acordo na próxima quarta e realmente a China prometa adquirir 40 bilhões de dólares em produtos norte-americanos, só na área agrícola, Chicago deve ter estímulos para as novas altas. Hoje o mercado está andando lateralizado, ou seja, o mercado acredita que esse acordo vai ser assinado na próxima quarta. Então, você acredita que essa fala do presidente americano aí sobre a segunda fase do acordo ficar para depois das eleições realmente pode acontecer a segunda fase? Com certeza, porque são fases mais delicadas, são outros aspectos e não a área comercial. A China comprar produtos agrícolas norte-americanos é mais do que natural. Agora, você adentrar outras fases, proteção de tecnologia de patente, tecnologia 5G, tem muita coisa acontecendo fora do âmbito agrícola. E isso eu acho difícil ser assinado antes da eleição norte-americana. Eni, quais são os detalhes aí dessa segunda fase que já são conhecidos? Fase 1, melhor dizendo. Na fase 1. Na fase 1, a gente só tem promessas, né? Declarações verbais, mais do lado americano do que do lado chinês. Os chineses prometendo adquirir bons volumes de soja, milho, trigo, de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Já a área americana fala em número de 40 bilhões de dólares. Lembro que os Estados Unidos nunca vendeu nem 30 bilhões de dólares em produtos agrícolas para os Estados Unidos. E, recentemente, essa semana ainda, Donald Trump falou que tem esperança que esse número possa chegar a 50 bilhões de dólares. Se for 40 bilhões de dólares ou próximo disso, é muito difícil. Chicago não será autista. Por quê? Não só a soja vai atender esse volume. Ele tem que ter um bom comércio em soja, milho, trigo, DDGS, carne. Tem que ser mais amplo esse acordo. Por isso, o mercado está andando lateralizado até a gente ter uma definição e olhar os detalhes desse acordo.
a entrelinhas do acordo. Qual vai ser o prazo desses 40 bilhões de dólares? 12 meses, 20 meses, 24 meses? É esses detalhes que o mercado está ansioso para enxergar. Agora, eu gostaria de tratar de um outro assunto, de um outro ponto. Hoje, o SDA divulga o relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Qual que é a expectativa, Enio? O mercado todo acredita em uma redução do carry-out dos estoques de passagem dos Estados Unidos, uma pequena redução na produção de milho e uma pequena redução na produção de soja, né? Isso diminui um pouco os estoques. O ponto fora da curva é que os números de exportações divulgados hoje dos Estados Unidos foram decepcionantes. E da semana passada também não foram bons. O mercado começa a questionar quando esses volumes vão crescer, quando a China vai voltar a comprar mais agressivamente dos Estados Unidos. Por isso, todos estão colocando suas fichas no relatório, no acordo fase 1 no dia 15. E você acredita aí que deve ter alguma alteração aí para a safra brasileira? Não, está muito cedo. O USDA nunca é audaz das suas posições. Nós estamos com alguns problemas na América do Sul, não só no Brasil. Nós temos problema no Rio Grande do Sul, alguns problemas localizados no Paraguai, a Argentina também tem algum problema. Mas, na nossa visão, o USDA não vai ser audaz em já mostrar essas quebras, né? Ele vai esperar um pouco mais. O destaque agora é que a produção de soja no Brasil deve crescer 3,6% na safra 19/20 e ultrapassar as 123 milhões de toneladas. A estimativa foi divulgada há pouco pela consultoria Safras e Mercado. Se o volume for confirmado, essa vai ser a maior colheita do grão no país. Para o Rio Grande do Sul, que nessa temporada está sofrendo com a falta de chuva, a consultoria estima uma redução de 10,9% na produção do estado em relação ao ciclo anterior. Nesta safra, 5.551 avisos de sinistros foram solicitados pelos produtores do Rio Grande do Sul para seguradoras e instituições financeiras que operam o Programa de Seguro Rural e o Proagro. O levantamento foi divulgado ontem pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. As culturas mais afetadas foram milho, uva e soja. Segundo a pasta, ainda neste mês, uma equipe de técnicos será enviada às regiões afetadas pela estiagem para verificar as condições das lavouras. E a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul vai encaminhar medidas emergenciais ao Ministério da Agricultura para minimizar os efeitos da estiagem que vem castigando lavouras em todo o estado. Sobre isso, nós vamos falar ao vivo com o secretário em exercício da Agricultura no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues Júnior. Eu queria saber quais são as principais medidas aí que o Rio Grande do Sul precisa hoje para diminuir os impactos da seca. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui no Mercado e Companhia do Canal Rural. Eu acho que, antes de qualquer coisa, o mais relevante de tudo é nós destacarmos uma situação. O Rio Grande do Sul vem passando agora pela pior crise hídrica dos últimos 7 anos. Isso fez com que diversas culturas, principalmente na metade sul do estado, mas atingindo a campanha, ou seja, a parte mais perto da Argentina, ela esteja sofrendo com essa severidade de falta de água, falta de chuva. E isso que nós vimos de um outubro, onde nós tivemos uma espécie de uma enchente em algumas regiões. Mas o dezembro tem sido um mês imensamente mais seco, sendo que algumas regiões do nosso estado chegaram ao percentual de 70% de redução hídrica. Mas isso não é em toda a extensão territorial dessas micro-regiões do estado. Algumas nós temos uma precipitação suficiente, em outras uma carência quase absoluta, fazendo com que em culturas como a do milho, que é extremamente relevante para a cadeia da proteína, para o próprio leite, né? Esse milho que estava no momento do enchimento do grão, onde mais era necessário o recurso hídrico, houve, no caso, essa restrição e essa espiga ela não vai tomar volume, não vai gerar uma produção suficiente e devemos ter uma perda relevante, sim. Mas também a própria soja, nós somos tidos e havidos como a nossa região celeira, a região de Não Me Toque, de Passo Fundo, no nosso centro do estado, ela também está sendo bastante afetada por essa restrição hídrica, impactando sim a colheita da soja. Já é possível mensurar o tamanho desse prejuízo? Os primeiros levantamentos, eles apontam com certeza que há impacto. Agora, esse impacto ainda ele é difuso, ele está sendo levantado. Nós temos uma empresa pública chamada Emater, aqui no nosso estado, que está fazendo esse levantamento, esse diagnóstico.
e devemos ter esses dados para divulgação na mídia na próxima semana, possivelmente entre segunda e terça-feira. Mas concordamos com os levantamentos que têm sido feitos pelas consultorias de que em algumas culturas nós podemos chegar a entre 30% e 50% as perdas relativas, mas elas são, friso e destaco, nas micro-regiões do estado e essencialmente naquelas que historicamente nós temos mais carência hídrica. E já dá para ter uma ideia do volume de recursos que seria necessário para ajudar os produtores? Claro, esse levantamento ainda está sendo feito, mas vai ser preciso aí recursos também para ajudar esses produtores. Precisamos desses recursos e nós temos certeza que uma das atitudes, independentemente da questão de recurso, onde aí sim o Ministério e a entidade financeira nacional que financia isso vai ser extremamente importante liberar linha de crédito. Nós vamos fazer pleito ao Ministério da Agricultura junto com todas as entidades federativas do Estado, seja dos trabalhadores, sejam dos prefeitos, sejam dos produtores rurais. Nós queremos unificar esse pleito. Esse pleito é do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de buscar que o Ministério da Agricultura ele possa autorizar a prorrogação do zoneamento, aonde nós esperamos que no momento onde haja essa equalização hídrica, o produtor ele possa plantar com segurança securitária. E também nós vamos buscar, inclusive louvando a fala da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no sentido de que ela antecipa a questão securitária. Nós queremos pedir que haja uma espécie de uma cota ao Rio Grande do Sul maior para que os nossos agricultores tiverem esse interesse possam buscar. Ou seja, é importante a colaboração, nós temos tomado atitudes aqui, como o programa Promilho do secretário titular da pasta Covatti Filho, que passou todo o 19 desenvolvendo isso, vai lançar no próximo fevereiro, agora no início de fevereiro, um programa onde nós queremos antecipar e fazer com que para o futuro o Estado sofra menos com a restrição hídrica. Nós queremos fazer com que a cultura do milho possa ter até 1/3 dela possa ser irrigada. Isso deverá, de uma forma ou de outra, minimizar para exercícios futuros esse prejuízo. Mas esse 1/3 da cultura do milho irrigada nós queremos atingir no intervalo de 3 a 4 anos a partir do presente exercício. Enio, só para a gente finalizar, o Ministério da Agricultura já deu alguma sinalização? Vocês já conversaram aí com eles? Nós antecipamos aquela conversa que se diz nos bastidores de preliminar. O importante é que o governo do Estado ele deu um sinal. Ele quer estar junto com o produtor, com a FETAG, com os trabalhadores, com os prefeitos. E como eu destaquei inicialmente, na segunda-feira nós teremos essa avaliação de todas as entidades público-privadas com o governo do Estado, com a Secretaria de Estado da Agricultura, onde nós tiraremos o consenso do que é necessário. E é esse consenso que nós queremos levar ao governo federal, para que aí sim o governo federal entenda que essa não é uma demanda especificamente da Secretaria da Agricultura, mas do Estado inteiro e de todos os agentes envolvidos. O destaque agora é que, influenciado pela alta no preço da carne, o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, fechou 2019 em 4,31%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa é superior aos 3,75% observados em 2018. E também ficou acima da meta estipulada pelo Banco Central para o ano, que era de 4,25%. O IBGE também indicou que em dezembro o IPCA ficou em 1,15%. Esse é o maior resultado para o mês desde 2002. Para essa conversa, a gente já está aqui com o Miguel Daúde, nosso comentarista. Boa tarde, Daúde, tudo bom? Boa tarde, Kellen, tudo bem? Boa tarde a todos. Essa alta aí na inflação muda a perspectiva de mais cortes aí da taxa de juros, que chegou no menor patamar do ano passado. Faz uma análise aí para a gente desses dados aí do IBGE, Daúde. Bom, hoje a imprensa toda fala do impacto da alta da carne na inflação, né? E que essa alta pode interromper a sequência de queda de juros que é decidida pelo Banco Central. Eu tenho a impressão que a taxa de juros não tem mais espaço para cair e o que nós vivemos, né, no passado recente foi um choque de demanda vindo da Ásia, principalmente da China, em que a peste suína africana ela dizimou parte do rebanho de suíno e isso exigiu que esses países, principalmente a China, importasse carne do Brasil. E isso acabou provocando uma elevação de preço. Apesar de que hoje o Brasil
toda a produção de carne, 80% praticamente são consumidas no mercado interno, mas esse pouco que houve de demanda acabou levando o preço da carne, que teve uma alta de 32% no mês de dezembro. Só que a gente vinha, viu, Kelly, dizendo aqui no mercado sobre um postulado econômico que fala da elasticidade do preço. O que é isso? Eu tenho aqui um elástico, até trouxe aqui, ó. O preço, ele sofre um choque de demanda, ele estica. Só que ele não continua esticado. Por quê? Porque a demanda volta, né? Porque a demanda não tem condições de atender o preço. E foi o que aconteceu. Então, a demanda hoje por carne bovina ou por proteína animal, ela está equilibrada. Então, nós não devemos ter, contei toda essa história para explicar que nós não devemos ter em janeiro um impacto na inflação decorrente mais da carne, que hoje é manchete dos jornais. Você acha que já passou isso? Isso já passou, foi uma questão sazonal. Agora, nós temos outros problemas. Saída de recursos, porque o Banco Central reduziu a taxa de juros, e os investidores aqui não estão interessados em investimentos produtivos, eles querem taxa de juros. E, por outro lado, também a gente tem agora o aumento do Bolsa Família, tem aumento da Previdência, e tudo isso acaba levando a um aumento de demanda, né? Como a inflação é um fenômeno econômico que decorre do desequilíbrio entre oferta e demanda, se a gente tiver um aumento da demanda no mercado interno em decorrência do pequeno aumento de renda, a gente pode ter a inflação pressionada, mas não a ponto dela fugir, porque este ano o centro da meta diminui. Esse elástico, então, não vai arrebentar. Não vai arrebentar, porque quando a demanda ela é elástica, ela sempre volta. O duro quando é inelástica, né? Mas no caso que a gente está vendo, não tem por que se preocupar, porque nós não estamos tendo um excesso de consumo, né? Vai ter um pouco agora. Então, a tua pergunta, o Banco Central aborta a sequência de queda de taxa de juros? Sim. Não só por essa razão, mas por outras razões. A inflação pode voltar com força em 2020? Não. Não, porque a demanda, ela, apesar de aumentar um pouco, ela não vai ser suficiente para mexer com a inflação. Agora, o que é difícil, né? As pessoas sabem que trabalham no canal rural, falam, pô, a carne subiu. Quer dizer, o problema é o seguinte, o pecuarista, ele estava lá com o preço da arroba lá embaixo. Quer dizer, ele estava amargando um prejuízo durante muito tempo. Exatamente por quê? Porque nós não tínhamos uma demanda no mercado interno a ponto de ajustar o preço remunerador do pecuarista. Aí, quando vem um fato externo e melhora isso, as pessoas reclamam. Mas tem que entender o seguinte, que nós estamos vivendo um momento, e eu venho colocando isso com muita clareza para o produtor rural. Está havendo transferência de renda do produtor rural para o sistema. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo que você investiu, essa remuneração do dinheiro que você deveria de ter para compensar esse investimento, ela diminuiu barbaramente. Você pega, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que investiu muito em equipamento, quer dizer, a remuneração do investimento ela está muito apertada. Apesar da média, a produtividade estar bem, 56 sacos, você ter um preço da soja equilibrado, mas a remuneração do produtor não é compatível com aquilo que ele investiu. E isso sem termos inflação. Então, a inflação que está aí foi pontual, ela não vai deslanchar em 2020, né? Mas a gente vai ter pressão em decorrência de fatos sazonais, como o aumento da aposentadoria, aumento do Bolsa Família, que é muito importante nesse momento. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.